Olá pessoal, então essa é a nossa aula de número 8, onde iremos continuar a ver os exercícios resolvidos sobre divisores e múltiplos de número natural, MDC e MMC. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então na primeira questão ele pede para a gente determinar o MDC dos números a seguir, né? No caso, começar com a letra A, 112 e 70. Colocando 112 e o 70 lado a lado, colocando aquela linhazinha aqui, vamos fatorar ele agora em números primos. No caso, como os dois números são par, eles são divisíveis por 2, que vai dar 56 e 35. O 56, como ele é par, ele pode ser dividido por 2, o 35 não. Porém, nós podemos dividir de 1 por 1. Não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Então vamos por 2, que vai ficar 28 e 35. Repete sempre 35, já que ele não está sendo dividido. O 28, como ele é par também, vai por 2, que resta 14. E o 35. Como 14 ele é par, vamos por 2 de novo, que vai restar 7 e 35. Agora nós não temos mais nenhum número par, então não há nenhum que possa ser dividido por 2. 7 ele só é divisível por ele mesmo, então a gente espera agora para ver se o 3 ou 5. O 35 ele não é divisível por 3, né? Porque 3 mais 5 é igual a 8, não é múltiplo de 3. Porém, como ele termina em 5, então ele é divisível por 5, que vai ficar, repetir o 7, 35 dividido por 5, 7. O 7, como ele é primo, ele só é divisível por ele mesmo, que vai restar 1 e 1. E agora, para a gente saber qual é o MDC, nós temos que ver quais dos números aqui foi que dividiu os dois números ao mesmo tempo. Se a gente olhar, a gente vê que o único foi o primeiro 2, que dividiu os dois números, o 112 e o 70 ao mesmo tempo, e o 7 lá no final, porque ele dividiu o 7 e o 7 ao mesmo tempo. Então, o MDC de 112 e 70 é igual a 2 vezes 7, que é igual a 14. Certo, pessoal? E agora vamos para o de 39, 65 e 91. Como nenhum dos três números é par, então ele não é divisível por 2. Agora tem que saber que é por 3. O 39 a gente sabe que ele é, né? O 65 não é, porque ele termina em 5. E se a gente somar 6 mais 5 dá 11, que não é divisível, não é múltiplo de 3. E 9 mais 1 dá 10, também não é múltiplo de 3. Então nós vamos dividir o 39, que vai dar 13, e repete o 65 e o 91. Como nenhum dos outros era por 3, então o próximo é o 5, que é o 65, ele é divisível por 5 sim. Então nós colocamos o 5 e repetimos o 13. Pegamos 65 e dividimos por 5, que dá 13. E o 91, como ele não é divisível por 5 também, repete ele. Aí agora nós temos que procurar qual o próximo número que é divisível por 91. No nosso caso, o 7 é. Quando a gente dividir o 91 por 7, vai ficar 13 também. Lembrando sempre de repetir os números que não estão sendo divididos por nenhum outro. Então ficou 13, 13, 13. Como sabemos, o 13 ele é número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Quando a gente dividir todos os 13 por 13, vai restar 1. Então, vamos olhar qual foi o único número que se repetiu, que dividiu todos os números ao mesmo tempo, que é o 13. O único. Os outros sempre foi dividindo 1 em 1 ou os dois ao mesmo tempo. Então, nós temos que o MDC de 39, 65 e 91 é igual a 13. Na segunda questão, ele pede que a gente determine o MMC dos números na letra A, 25 e 100. Então, vamos começar lá. Na letra A, nós temos o 25, que ele não é número par, porém o 100 é. Então, ele é divisível por 2. Como 25 não é, repete o 25, divide o 100 por 2, 50. 50 é par também, então ele pode ser divisível por 2. Quando a gente fizer a divisão, vai ficar 25, 25. Como nenhum não é mais par, não é divisível por 2, para saber se ele é divisível por 3, basta a gente somar os dois números separados. 2 mais 5, 7. Como 7 não é múltiplo de 3, então não pode ser divisível por 3. Como termina em 5, então sim, ele pode ser divisível por 5, que vai ficar 5 e 5. Dividindo novamente por 5, que é um número primo, né? Só é divisível por ele mesmo, nós vamos ter 1 e 1. O MMC, ao contrário do MDC, nós multiplicamos todos os valores, entendeu? Então, o MMC de 25 e 100 vai ser 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que é igual a 100. Esse é o máximo, esse é o mínimo múltiplo comum que nós vamos encontrar de 25 e 100 ao mesmo tempo. Na letra B, ele pede para a gente ver o de
de 30, 45 e do 15. Como o 30 ele é divisível por 2, nós começamos logo com 2. 30 divisível por 2, 15. Repete 45 e o 15 por eles não serem divisível por 2, né? E repete. E agora a gente vê que temos o 15. O 15 ele é divisível por 3, então a gente pode dividir. Quando a gente dividir, nós vamos ter 5, 15 e 5, porque todos os números aí eles foram divididos por 3. 45 dividido por 3, 15, 15 dividido por 3, 5. Como a gente viu agora aqui em cima, nesse que a gente acabou de dividir, o 15 ele é divisível por 3. Então nós vamos repetir o 3 de novo e dividir. Repete os números 5, porque eles não são divisíveis por 3. E o 15 vai virar 5 porque a gente dividiu por 3. 5, como ele é número primo, vamos dividir ele por 5, que vai ficar 1, 1 e 1. Então, o NMC de 30, 45 e 15 vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que é igual a 90. Na terceira questão, diz o seguinte: minha avó foi viajar com a turma da melhor idade do bairro. Quantos idosos haviam nessa viagem, sabendo que eram menos de 60 e que podemos contá-los de 8 em 8 ou de 10 em 10? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ver quais são os múltiplos de 8 e quais são os múltiplos de 10. Os múltiplos de 8 é o 8, 16, 24, 32, 40, 48 e 56. Por que eu parei por aqui? Porque o próximo número já seria um número maior que 60. E ela disse que era menos de 60. Então a gente para por aqui. E o do 10 é 10, 20, 30, 40, 50. Eu parei por aqui porque o próximo já seria 60. E ela disse que eram menos de 60 idosos. Então a gente para por aí. E agora qual é o nosso próximo passo? É ver qual número que há em comum nos números que a gente conta de 8 em 8 e os que a gente conta de 10 em 10. Quando a gente isso, a gente vai ver que o único número é o 40. Então, isso quer dizer que há 40 idosos. Na quarta questão, ele diz o seguinte: dois ônibus A e B que fazem itinerários diferentes partem simultaneamente de um mesmo terminal. O ônibus A retorna ao terminal a cada 40 minutos e o ônibus B retorna a cada 1 hora e 10 minutos. Então, o período de tempo com que os dois ônibus se encontrarão nesse terminal é a cada... A primeira coisa que nós temos que fazer é converter essa 1 hora e 10 minutos em minutos, né? Então, nós sabemos que 1 hora e 10 minutos é uma coisa que 60 minutos, que é 1 hora, mais 10 minutos. Então, nós vamos ter 70 minutos. Agora, nós vamos decompor 40 e 70 em fatores primos. Como 40 e 70 eles são pares, então vamos por 2, que vai ficar 20 e 35. O 20 ele é divisível por 2, o 35 não, mas como nós temos número par, então vai ser o 2. Sempre lembrando que tem que ir do menor número primo para o maior. Quando a gente dividir, vai ficar 10 e 35, novamente por 2. Vai ficar 5 e 35. Aí pronto, não é mais divisível por 2. O 5 também não é divisível por 3 e nem o 35. Porém, ambos são divididos por 5. Quando a gente realizar a divisão, vamos ficar 1 e 7. O 7 é número primo, então ele será divisível por ele mesmo, restando 1 e 1. Como nós queremos saber quanto tempo leva assim simultaneamente, aqui nós estamos trabalhando a questão de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Nós estamos querendo procurar um múltiplo comum entre A e B. Algum número em que uma hora eles vão se repetir, encontrar pelo menos o menor número no caso. Então, no nosso caso, nós vamos realizar o mínimo comum, que nós sabemos que é pegar todos os números que nós encontramos e multiplicar. No caso, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, que é igual a 280. Então, a resposta aqui é a cada 280 minutos o ônibus A e B se encontrarão. E essa foi as nossas questões de hoje, pessoal. Encerramos aqui nossa aula, espero que tenham gostado.